Agora, vocês lembram do homem que se dizia pastor e convencia as pessoas a investirem dinheiro com a promessa de que renderia ali quantias astronômicas? A gente nem sabia ainda falar qual era o termo, né, daquele valor. Valores infinitamente maiores do que toda a riqueza gerada no planeta. Chamou muita atenção esse caso. Foi coisa de maluco, assim, né? Mas muita gente acabou caindo nesse golpe porque envolvia ali fé, né? Também, claro, né, uma promessa de um retorno mais fácil. Agora, tem gente ainda que continuava caindo no golpe, mesmo depois que toda essa história veio à tona. O líder da organização criminosa, o pastor Osório, ele foi preso em setembro. A gente vem trazendo esse assunto, né, desde então. Mas havia outros envolvidos e um deles continuava atuando num shopping da área central ali de Taguatinga, com um falso banco digital. Vamos conversar com o repórter Rodrigo Miranda, que tem mais informações, até para poder orientar vocês também, que de repente não estavam sabendo, não sabiam, né, que estava ali com a mesma ligação dessa organização criminosa, para poder evitar cair num golpe como esse, né? Rodrigo, boa tarde para você, bem-vindo. Como é que ele agia? Como é que a polícia conseguiu identificar esse homem? Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Ele agia principalmente pelas redes sociais. Ele mantinha um canal nas redes sociais, no YouTube também, muito ativo, né, trazendo essas informações de promessa de dinheiro fácil, muito dinheiro, na verdade, né? Teve uma das vítimas aí que, segundo o contrato firmado com esse falso banco digital, receberia, né, nonilhões, né, nem sabia falar essa expressão também, nem sabia que existia essa possibilidade, né, de tanto dinheiro, assim como você bem disse, maior que toda a riqueza gerada no mundo, e mesmo assim muita gente caía. E por conta dele estar utilizando essas redes sociais ainda, abastecendo essa conta das redes sociais desse falso banco digital, ele acabou preso. Isso porque a justiça tinha determinado que não poderia fazer nenhuma postagem relacionada a esse tipo de promessa de ganho, que induzisse pessoas a caírem nesse golpe. Ele continuou a fazer essa prática, continuou a atrair vítimas e mais vítimas e por conta disso acabou preso. Eu estou aqui com o delegado Marco Aurélio Sepúlveda, que vai falar com a gente sobre esse caso. Delegado, muito obrigado por nos receber. Vou dizer a expressão aqui surreal, né? Porque eu falei que nonilhões uma pessoa caiu, mas era um esquema muito bem organizado para enganar as pessoas, até com essa promessa irrisória, né? Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É justamente isso, nós conseguimos prender mais essa pessoa, que seria integrante dessa organização criminosa, que vem utilizando a fé das pessoas como um meio de cometer crimes e ganhar dinheiro de uma maneira ilegal. E eles atuam basicamente através da internet, convencendo milhares de pessoas ao redor do Brasil de que elas são realmente agraciadas por Deus, agraciadas por alguma entidade divina e merecedoras de uma quantia estratosférica. Nesse caso aí, como você bem narrou, de nonilhões de reais. E eles passavam até contratos, né? Algo assim que parecia para dar um ar de credibilidade na hora desse negócio, né? Isso, como uma ferramenta para enganar as vítimas e dar uma aparência de legalidade, eles criam falsos bancos digitais que seriam, de acordo com eles, responsáveis pelo pagamento dessas cifras milionárias. E aí eles entregam para as vítimas contratos, o que a gente chama de contratos falsos, porque esse dinheiro não existe, para dar justamente essa segurança para a vítima de que elas iriam receber em uma data específica esses valores. E já tinha essa prisão do pastor em setembro, né? Como foi amplamente noticiado. É agora a prisão do Anselmo, né? Esse homem também. A organização, ela continua funcionando ainda? Como é que tem sido essa investigação para tentar desarticular essa operação? Na última fase dessa operação, que foi denominada como falso profeta, a gente deixou bem claro que é uma organização criminosa muito grande, composta por centenas de pessoas. E naquela ocasião, a justiça tinha determinado para esse suspeito e para diversos outros que não poderiam mais fazer uso de redes sociais, mídias digitais, mas alguns deles continuam a insistir na prática criminosa, desafiando a justiça, e por isso houve essa expedição do mandado de prisão preventiva contra ele. O que ele fala em depoimento aí como defesa diante dessa situação?
Olha, os investigados, de um modo geral, eles procuram fugir da responsabilidade dos atos deles, né? Eles procuram tentar fazer aquelas pessoas acreditarem que é real, que aquele dinheiro que eles estão prometendo é verdadeiro, que elas serão agraciadas por essas quantias. E tem causado inúmeros prejuízos a essas famílias, né? Os relatos que a gente tem, e é importante deixar claro aqui, que as vítimas precisam comparecer nas delegacias de polícia e fazer o registro do boletim de ocorrência. Só assim a Polícia Civil ela é capaz de investigar esses atos. Muito obrigado pelas informações, delegado. É isso, Vivi. A operação ainda deve continuar, vai continuar, porque tem muita gente envolvida nesse esquema ainda e, infelizmente, tem ainda muitas pessoas que acabam caindo nesse golpe. Pois é, por isso a importância da gente trazer de novo esse assunto, porque como existem outras pessoas que estão sendo procuradas, enfim, que estão atuando aí nessa organização criminosa, outras pessoas podem cair nesse golpe. Olha, obrigada pelas informações, Rodrigo, agradeço ao delegado e a gente vai continuar nesse assunto, né? Sobre esse golpe aí milionário, vamos chamar o nosso comentarista de segurança pública, o delegado Laércio de Carvalho. Laércio, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez. Olha, eram valores, Laércio, que a gente nem sabia que existia esse nome, né? Octilhão, imagina, 27 zeros ali num número, agora nonilhões. Bom, é aquela história que a gente já começa aqui com uma orientação de que, assim, quando a esmola é muito, a gente tem que desconfiar, né? E nesse caso nem era esmola, porque eles estavam, inclusive, colocando dinheiro ali pensando que iam receber mais, né? Verdade, Vivi. Boa tarde, espectadores. Esse golpe, Vivi, ele é no mínimo inusitado e tem algumas características muito particulares. Então, ele captava valores pequenos das vítimas, do estelionato, do engodo, e oferecia a essas pessoas valores mirabolantes que sequer existem na nossa escrita. Octilhões, valores inexistentes na economia mundial. Agora, qual era o modus operandi desse grupo? Primeiro, explorar a boa-fé, a religiosidade, porque além das redes sociais, que realmente eram amplamente utilizadas como ferramenta para aplicar o golpe, eles também valiam-se de templos religiosos, de congregações religiosas. Nós mesmo, na nossa atividade, investigamos alguns casos em que realizavam palestras em congregações evangélicas e ali traziam pessoas de expressão, pessoas que tinham assim um bom nome no meio religioso para convencer pessoas a investirem R$50, R$25, porque captavam valores pequenos de cada uma das vítimas, para desmotivá-las a procurar a polícia e a justiça. Então, mesmo aquelas pessoas que constatavam que tratava-se de um golpe, ficavam ali naquele limbo. Vale a pena procurar a polícia, justiça? Eu perdi só R$50. Só, entenda-se, entre aspas. Mas quando você multiplicava pela quantidade de vítima, essa organização criminosa arrecadava milhões e milhões e abastecia um esquema mega estruturado de estelionatários, de falsários e de charlatões. Aliás, o charlatanismo era a prática mais recorrente por esse grupo criminoso. Até aqui essa orientação, de que por mais que não seja uma quantia tão elevada, é importante registrar a ocorrência, porque olha só quantas vítimas eles fizeram, né? E acabavam assim, apostando muito também nessa fragilidade da internet, doutor Laércio. Com certeza, Vivi. Os meios, as mídias sociais alcançam muita gente simultaneamente, né? O canal do YouTube desse falso profeta tinha muita gente inscrita, era um número incalculável de pessoas que os acompanhavam pelas redes sociais, não é? Pessoas que cultivavam a fé religiosa, que acreditavam em seus profetas sem saber que eram falsos, não é? E essa questão, Vivi, deu uma repercussão tão grande no Brasil inteiro que mobilizou o Congresso Nacional para reformular a lei que pune o charlatanismo. E o que seria o charlatanismo? A manipulação da fé alheia com promessas mirabolantes, com ganhos fantásticos. Então você investia 50, 100 reais ali nesse falso investimento, nessa pirâmide, mas o teu retorno seria de trilhões, de quadrilhões de reais supostamente depositados em bancos digitais com sede fora do Brasil. Então havia sim toda uma estratégia charlatã de captar doadores, de captar investidores sob pretexto de
fantásticas somas em dinheiros como retribuição. Então, o Congresso Nacional reformulou o crime de charlatanismo para punir de forma mais severa essas pessoas que exploram a fé alheia, prometendo vantagens mirabolantes. E projeto que já foi aprovado, já está valendo? Ou ainda está em tramitação? Na verdade, ele está tramitando, porém será aprovado porque já passou pelas comissões, já houve uma primeira votação e trata-se de um projeto de uma simplicidade muito grande que apenas altera um dos dispositivos do Código Penal. Então, nossa expectativa é que ele tramite da forma que deve, seja, obviamente, entre em vigor e possa punir as pessoas que daqui para frente pratiquem esse tipo de charlatanismo, utilizando-se das redes sociais ou da fé alheia para convencer pessoas a colocarem dinheiro nessas pirâmides que, na verdade, são mega estelionatos. Pois é, e que orientação, que dica assim, a gente pode dar para quem está acompanhando a gente aqui também, para não cair nesse tipo de golpe? Porque a gente estava mostrando ali que, inclusive, havia contratos, mas ali eles usavam da fé, de ajudar uma ação humanitária, enfim, tudo isso também sensibiliza, óbvio que eles estavam pensando também no retorno financeiro, mas de alguma forma tudo isso também acaba melhorando ali essa historinha de um golpista, né? Quais são essas orientações principais para quem vai investir o seu dinheiro tão suado ali, né, que acaba caindo num golpe? Veja, Vivi, fazer investimentos em situações que não são abrigadas legalmente pelo Banco Central, pelo sistema financeiro nacional, é em si só um grande risco. Hoje virou uma pandemia essas pirâmides, cada dia surge uma hora instigando as pessoas a investirem em criptomoedas, outra hora nessas pirâmides financeiras fantasmagóricas. Então, a orientação principal que nós passamos ao telespectador é: só faça investimento no mercado financeiro formal, instituições sérias, tradicionais, regulamentadas pelo Banco Central, que tem aí um apoio público no aspecto do retorno financeiro dentro das regras do mercado. Tudo que passar disso é charlatanismo, é promessa vã, e está aí o resultado dos milhões de brasileiros que já perderam dinheiro nesses investimentos mirabolantes. Doutor Laércio, obrigada, viu, por essas orientações. E